Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Beijo no coração. Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha casa e aquele abraço, viu, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. Aqui eu falo sobre abuso de crianças e de mulheres, falo sobre educação de filhos, conto os meus causos, falo sobre coisas na plataforma. E é isso que é o nosso canal. Então, já quero agradecer todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu gosto muito quando comenta no vídeo, porque normalmente quando comenta, me dá ideia para um novo vídeo, tá? Esse vídeo que eu vou fazer, uma inscrita me pediu para falar sobre isso. Eu falei, eu vou fazer um vídeo que já fica para muitas pessoas, né, saber sobre isso. É sobre a lei Henri Borel, tá? A lei Henri Borel, ela é muito parecida com a lei Maria da Penha, mas eu vou começar pelo início. A nossa Constituição brasileira, ela visa muito a família, sabe? A família é digamos assim, é patrimônio, né? O bem maior que nós temos é a família. Mas o que acontecia até chegar a chegada da Lei Maria da Penha? A família, ela tem muitas fragilidades, né? Todos nós sabemos hoje mais do que nunca. Mas o patriarca da família, ele era o tutor legal tanto da mulher quanto dos filhos. Ele mandava e desmandava, vou dizer isso e era a verdade. Mandava e desmandava. O que ele falava era lei, né? Então, ou seja, cada casa tinha um presidente. Ele fazia as leis e as normas dentro da casa dele. E tinha ainda o apoio da sociedade política, econômica e etc. Como eu já disse, a mulher ela não podia votar, a mulher ela não podia sair para trabalhar se o marido não deixasse, e muitas coisas que era tolhida às mulheres. E acontecia fatos horripilantes, né, dentro dessas casas, porque não tinha a quem recorrer. Então foi criada a Lei Maria da Penha, onde a mulher ganhou muitos direitos que elas não tinham, né? Antes da Lei Maria da Penha, elas já tinham ido conquistando algumas coisas, mas a proteção física, mental, patrimonial da mulher, ela não tinha esse direito, sabe? Por exemplo, a mulher, se ela se divorciasse, ela não tinha direito à tutela do filho. A guarda era do homem. Então, a mulher conquistou muita coisa nessa Lei Maria da Penha. Aí o pessoal começou a olhar, não, peraí, as crianças também precisam de uma lei que venha ajudar a elas. Aí foi criado o ECA, que é a lei da criança, e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veio também o Estatuto dos Idosos, e foram criando leis que essa família que é o nosso bem patrimonial não era tão bem cuidado, né? Então foi preciso arrumar leis aonde os direitos dessas pessoas fossem mantido e a gente é preciso dar canetada para que essas leis fossem cumpridas, vou dizer assim. Então a lei do Henri Borel, o que aconteceu? Todo mundo sabe o fato que aconteceu com Henri Borel. Antigamente, antes dessa lei, a criança ela tinha o ECA, né? Que é o estatuto, algumas normas que elas têm direito, a saúde, a educação, a alimentação, a remédio, a um lazer, coisas que não era permitida a fazer com criança, por exemplo, que não é muito bom, eu gostei muito dessa lei. Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto dessa lei. A lei onde eles escravizam as crianças, né, para trabalhar. Dentro do ECA também está essa lei que é proibido o trabalho escravo infantil para criança. E quando me fala assim do trabalho infantil, escravo, eu já lembro daqueles meninos que perdiam a vida, né, fazendo aqueles carvão, aquelas coisas. Ai, eu fico muito horrorizada. Mas vamos para minha anotação, porque eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei, tá?
Eu falei sobre a nossa Constituição, que ela era familiar, né? A 226.8.38. Essa é a nossa lei. Era lei ordinária. Não, a lei ordinária que surgiu foi a Lei Maria da Penha. E agora a segunda é conquista que teve agora. Não, a primeira foi a Lei Maria da Penha, que é uma lei assim bem ampla mesmo para as mulheres. E essa lei em Borel, ela veio pegando pedaços da Lei Maria da Penha, coisas que aconteceram com as mulheres, né? Passaram a acontecer com as crianças e não tinha uma lei que resguardasse, que fosse rígida, né? Em relação a uma criança. Por exemplo, a criança ela era abusada psicologicamente, no couro cabeludo mesmo, etc, né? Ela era, às vezes até a vida, né? Perdia a vida, essas coisas. E a pessoa que fazia com essa criança, gente, acredite, a pessoa que fazia tais atos com essas crianças, ela, vocês sabem, muito caso, vocês talvez vai poder me contar, além do que eu vou dizer aqui, né? As crianças, elas apanhavam, elas eram abusadas, elas sofriam coisas horríveis dentro de casa, né? E quando ela ia contar para o pai ou para a mãe ou para alguém, as pessoas não acreditavam. E quando algum adulto acreditasse, ia na delegacia lá depor, falar o que a criança tinha dito, tal, etc., aquela pessoa que tinha cometido tal ato era chamado para depor. Chegava lá, ele contava a versão dele e era liberado. Depois eles iam pesquisar e ver se a criança não estava mentindo. Porque falavam que as crianças usavam muita imaginação. E esse foi o caso do Henri Borel, né, gente? Todos nós sabemos. Pensaram ali que tudo que ele estava falando, a banda que ele levou, os cascudos que ele levou, tudo era imaginação, porque ele era um menino muito além da idade, como a falsa mãe diz. Que a gente sabe que toda criança precisa de proteção. E não existe isso de falar que meu filho de 4 anos é um homenzinho que me protege, tá? Não existe isso. Então tá. Dentro dessas leis, foram criados decretos e normativas, né? Sempre tem, gente, alguma coisa que fica faltando e eles foram lá e viu que estava faltando um cuidado maior com a criança. Mas a lei Henri Borel, ela tem a configuração de violência doméstica e familiar. Ou seja, só entra, né, nessa lei coisas que acontecem no âmbito familiar da criança, ou seja, aonde a criança reside, né? Ou aonde a criança vai estar sendo zelada. Vou pôr assim. A criança mora numa casa. A família natural, né? Tem a família natural. É o pai, a mãe e o filho. Se ele sofre algum abuso dentro desse lar, a lei entra. Se ele mora eu vou ler para mim não falar bobagem aqui. Se ele mora a criança mora no Duduru. Eu amo as minhas anotações. Olha, família natural, pai e mãe, eu já disse. Família extensa ou ampliada, que a criança mora com pai, mãe, vovó, tio. Dentro dessa casa mora a mãe e o padrasto, o pai do padrasto, o vodrasto, o vodrasta, né? Tia drasta, tio drasto, entenderam? Se a criança mora junto com essas pessoas consanguíneas, dentro dessa casa, todas essas pessoas são responsáveis pelo cuidado física, mental,
são o cuidado que tem que ter, no ECA tem que ter também, essas pessoas têm que ter com essa criança, né? Tem a família substituta, que é a família onde a criança ela é adotada, né? A criança onde a criança, os pais faleceu e a criança mora com esses, digamos, tios, padrinhos, amigos, aonde a criança reside, a casa dela. Ah, Romildo, então quer dizer se aconteceu alguma coisa com essa criança nesse âmbito aí de que você está falando dessa violência e tal, na escola, a lei Henri Borel entra? Não, não entra. E se for no hospital? Não, não entra. E se for na rua? Não, não entra. Tá, gente? Sinto muito, não entra. Ah, por exemplo, vou fazer uma coisa assim pra vocês verem que não dá pra entrar. Tipo assim, meu filho tá andando de bicicleta na rua. Aí, de repente, ele brincando, fazendo as manobras dele lá, ele bate no retrovisor de um cara que ama muito o dinheiro e o carro que ele tem, né? Que é muito caro esse retrovisor. Então, esse cara sai do carro, vai lá e dá uns tapas no meu filho, entra no carro e vai embora. Não sei quem resolveu ele ter batido no meu filho, se ele vai ter que comprar o retrovisor. Mas ele fez isso com meu filho e foi embora. Entra? Não, não entra. Infelizmente, não entra. Mas se caso eu souber quem é esse homem, tiver a placa e tal, etc., entra sim na lei das crianças e adolescentes, tá, gente? Então, uma coisa, quer dizer, as crianças com a lei em Borel, elas ficaram mais resguardadas. Por quê? O que acontece? Normalmente, geralmente, as violências acontecem mais dentro de casa, tanto quanto era com as mulheres, com as crianças. Porque a criança, por exemplo, de 0 a 3 anos, pasmem vocês, quem mais maltrata essas crianças e que faz coisas cruéis com essas crianças são as mães. Gente, são as mães. Então, essa lei é para proteger justamente essa criança no lugar onde ninguém está vendo, onde alguém acha que ninguém está vendo. Porque Deus, ele não deixa nada oculto, ele não deixa, sabe? Mesmo que você ache que você está fazendo alguma maldade que ninguém vai ver você fazendo, tá aí o Henri Borel para provar que ele estava num lugar muito bem guardado, muito bem escondido, onde ninguém podia ver nada, mas o corpo dele falou depois que ele se foi, né? Então a gente tem que pensar bastante antes de fazer certas coisas. Qualquer coisa, gente, que acontecer com uma criança que se diz que a respeito que viole o direito humano da criança, porque a família ela é resguardada pela lei no início, digamos assim, pelos seus direitos humanos. O que o humano tem direito? Comer, se alimentar, beber água, dormir, tem o direito de ir e vir, tem a livre expressão de fala, né? Então, é direito humano da criança. Ele foi muito mais preenchido depois da lei Henri Borel. Eu estava falando aqui que as crianças, elas falavam os fatos que tinha acontecido com ela e um adulto ia lá e fazia a queixa e a polícia não podia fazer nada porque tinha que ver se aquilo que a criança falou era verdade. Então, normalmente, a maioria das violências era física, né? Assim, que deixasse marcas, roxos, ou outra violência. Eu fico nervosa quando eu penso nesse pedaço. Outro tipo de violência, você entendeu? Outro abuso. Então, seria casos que precisasse da criança, por exemplo, ir no IML ou no hospital para constatar aquela violência. Mas não, gente. A criança hoje, se ela sofrer uma violência até psicológica, se eu estou brigando com um homem, e sou a mãe de uma criança. Esse homem mora comigo, não é o pai do meu menino, mas mora comigo. E ele está me agredindo, e a minha criança está vendo aquilo, e está chorando, está gritando, está sentindo, porque eles sentem, né? Quando machuca a mãezinha deles, eles sentem. Isso é agressão psicológica.
Você entendeu? Ou quando gritam com eles coisas desnecessárias que muitos adultos acham que pode gritar e berrar com criança do jeito que eles querem, gente, isso é uma violência psicológica. Muitas crianças crescem com esses traumas, que não aguenta barulho nenhum, por causa de tanto que era gritado no ouvido dele. Eu conheço um menino, eu falo menino, mas é um homem já, ele tem 29 anos, ele não consegue chorar. Ele não consegue chorar, porque todo o tempo, enquanto ele era criança, que ele ia chorar, o pai gritava, mas gritava tão alto, e ele ficava assustado, porque ele, né, a criança pequena, gente, a gente grande adulto, que necessidade tem daqueles berros com a criança, porque a criança vai chorar. Normalmente a criança não chora só por birra, né? Ela chora porque ela caiu, porque ela machucou, porque ela tá sentindo. Se nós grandes choramos, imagina eles que não sabem falar. Então essa criança, toda vez que ela começava a chorar, o pai gritava, berrava com ele, e ele foi aprendendo a chorar para dentro, sabe? Quando eu vi ele com 6 anos, na faixa, assim, 6 anos, que aconteceu um fato deles brincando, e, né, junto com o meu menino, e ele cair, e você vê que ralou todo, e ele só ficava assim. Você via que. Eu falei, por que ele não chora? Aí foi me contar a história, por que ele não chorava. E até hoje, ele resmunga, as lágrimas descem, mas não sai barulho. Então, essa violência psicológica é muito grave e traz sequela para a vida adulta. Tem pessoas que acham que não, eu acho que sim, eu tenho certeza que sim, tá? Então tá, gente, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com uma menina, que o que é violência contra uma criança, o que é a lei Henri Borel, tá? Tipo, CONDEV, né? CONDEV. Tá anotado uma coisa que mais não tem nada a ver. CONDEV é a CONDVEIV. Se acontece com uma criança alguma crueldade, alguma opressão, alguma negligência, alguma discriminação, alguma exploração, alguma violência, vocês entenderam? Isso são crimes graves contra a criança. E se essa pessoa que está cometendo isso é alguém da família e ela for denunciada, tá? Essa pessoa, ela pode ir presa. E com um detalhe, não tem fiança. Não tem fiança. É uma coisa que ela vai ser presa imediatamente. Presa, ela vai ser presa, entendeu? Presa imediatamente. E ela vai ser julgada por aquilo. E o tempo inteiro que tiver correndo o processo, ela vai continuar presa, sem direito à liberdade, nem fiança. Ela vai ficar presa. Por quê? Porque a criança é um ser indefeso e se ela, a pessoa, o carrasco, seja a mãe, o pai, o tio, o avô, o adulto que fez, né, o adulto consanguíneo, tá? Que fez isso com essa criança continuar solto, ela pode fazer coisas piores. Porque, olha para vocês verem, se aquela hora que o R falou, eu não vou ficar lá porque ele me dá banda. Eu não vou ficar lá porque ele me dá cascudo. Você entendeu? Se ele tivesse sido tirado da presença do Jairinho, teria acontecido o quê? Ele estaria aí. Então, é preciso que esse opressor seja tirado imediatamente de perto dessa criança, entendeu? E ele vai ser preso. E como é que eu vou fazer para denunciar? O órgão mais competente é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele tem um poder enorme diante dessa lei Henri Borel, porque ele que vai acionar tanto os policiais, hospitais, ele que vai estar dando a queixa. Digamos assim, a primeira queixa é o Conselho Tutelar.
E, mas, Romildo, onde eu moro não tem conceito tutelar, minha cidade é pequenininha e tal, etc. Mas tem uma delegacia? Então, o delegado é o responsável. Ah, Romilda, mas onde eu moro só tem um policial da cidade. Esse policial é o responsável. Ele vai dar voz de prisão, tá? Ele vai ser o responsável. Ô, gente, é uma coisa assim tão complexa. Eu vou deixar aqui, vou tentar pôr um link aqui de uma professora. Eu gosto muito de estudar as leis com ela, porque ela é muito legal, ela é muito, sabe? Ela faz as coisas gravar na cabeça da gente. Ó, a criança ela tem direito a ser cuidada, separada, não ter contato com esse serzinho que a maltrata, tá? Por exemplo, eu sou a mãe de uma criança e resolvo sair, vou para um baile, esqueço ela lá e eu sou a cuidadora. Eu tenho a tutela dela. Então, se eu não cuido, se eu deixo ela sofrer qualquer um desses abusos que eu tô falando aqui, ó, físico, psicológico, patrimonial, vocês acreditam? Patrimonial? Se eu tenho meu filho recebe uma pensão e eu uso a pensão do meu filho para fazer o que eu quero e deixo meu filho à mercê, eu também estou cometendo crime contra o meu filho. Se você é... Ai, meu Deus. Se você é guardião de uma criança, você é guardião de uma criança. Vou dizer assim, porque vão dizer que eu sou o anjo, que fui escolhida por Deus para cuidar dessa criança. Então, eu não vou ter que dar conta a Deus dessa criança. Então, aqui na Terra também vai ser assim. Entendeu? Ser pai, ser mãe, ser tio, ser avó, ser só... Ele é só adotado, ele só tá passando aqui na minha casa porque... Gente, olha que absurdo. Às vezes a criança é tirada de dentro de casa porque ela tá sofrendo alguma coisa e é levado para casa do avô ou da avó, né? O conceito dela leva para lá, essa criança vai morar lá e começa a sofrer coisas com o avô, com a avó, e assim por sequência. Então, toda a casa, o lar, o ambiente onde essa criança está, as pessoas que estiverem dentro dessa casa são responsáveis por essas crianças. As pessoas que estão lá são responsáveis. Olha como a lei em Borel vai além. Eu sou faxineira. Se eu tiver que ir trabalhar em 5 casas, por exemplo, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Se eu estou indo toda semana, cada dia numa casa, cada dia numa casa, o dia que eu estiver nessa casa com a minha criança, é o lugar onde a minha criança está residindo. Aquele dia ela reside ali. Então, o que acontecer ali, o que o filho da patroa, a patroa, o patrão o fizer, eles também são culpados. Porque senão não teria nem muita, né, ideia de lei em Borel. Porque a lei é para proteger tudo que não fizeram com ele, tudo que não protegeram ele. Entendeu? Se eu, por exemplo, eu sou babá, né? Eu vou à casa da minha menina. Se eu fizer alguma coisa com essa menina, que vier acontecer coisas piores, etc., eu sou a responsável. E se eu ver acontecendo alguma coisa com essa criança, eu estando lá e não denunciar, eu também vou levar o meu respingo. Vocês entenderam? Então, a lei em Borel, ela não é só mais uma leizinha, ela não é só alguma outra coisinha, sabe? Tem a lei também do Bernardo, né? Eu nem gosto de falar coisa não, eu falo menino Bernardo. Tem a lei dele, então. Gente, tem muita coisa, se vocês for procurar no canal, vocês vão ver muita coisa que eu falo sobre lei do adolescente, da criança. Eu falo sobre a lei do Bernardo. Agora eu tô falando sobre a lei do Henri Borel, porque as nossas crianças, gente, estão tendo a vida ceifada assim do nada. Eu vi essa semana uma menininha que ninguém sabe onde ela tá. Eu vi um pior fato esse final de semana, eu ia gravar, eu falei, não vou falar sobre isso. Mas já que eu tô aqui, eu vou dizer. Um homem de 40 anos, casado, arrumou uma adolescente para namorar. A menina ficou sabendo que ele era casado,
mas eu acredito que já estava apaixonada. Continuou com eles mesmo, engravidou aos 18 anos. Ela engravidou dessa criança. E quando ela falou que estava grávida, o homem ficou muito bravo, muito zangado, sabe? Achando que não era dele. E começou a maltratar a menina. A mãe conta, a mãe ou a avó conta que antes dele fazer o que eu vou falar que ele fez, ele já tinha tentado ceifar a vida dela, sabe? Aí mostra uma conversa, a última conversa que ela teve com ele, ele falando com ela que ele não podia ajudar ela em nada, porque ele estava passando muito sofrimento, muito sofrimento, porque a esposa dele não podia ficar sabendo o que estava acontecendo, que ele tinha 14 anos de casado, sabe? E que ela, tipo assim, se vira aí, eu não posso fazer nada. E a menina fala, eu sei que eu fiz errado em mim misturar com homem casado. Mas meu filho vai precisar de ter um nome, meu filho vai precisar de comer. E essa foi a conversa, a última conversa que ela teve com ele pelo telefone. Então ele ligou para ela, marcou um encontro e ela foi toda apaixonada, né? 8 meses de gestação, gente. 8 meses. Chegando lá, ele estava digamos, uma firma afastada da cidade. Ele tentou sufocar ela, não deu certo. Juntou ele e o amigo, sufocaram ela com a corda, cortaram as pernas dela para ela caber num tonel, jogaram fogo. E eles foram embora. Depois esse homem achou que era pouco. Peraí, se achar esse corpo lá e esse bebê lá dentro, pode fazer o DNA e pode ser meu. Ele foi lá, voltou, abriu a barriga dela, tirou a criança e foi numa tal de uma lagoa aí, que é esse lugar do Amazonas que aconteceu. E numa balsa lá e no meio da lagoa jogou o feto. Ele fugiu, mas depois encontraram ele rapidamente. E a mulher, a esposa, que não sabia de nada, que não nem imaginava que estava sendo gaiada, foi presa antes dele, porque acharam que ela era a mandante daquilo. E ela nem sabia que ela estava sendo gaiada. Gente, é preciso que o Brasil crie leis para onde, quando se tira a vida de uma pessoa, se torne crime hediondo. Precisa. Precisa não, né, gente? Não precisa. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. A finalidade, então, da lei do Henri Borel é mapear os locais de mais violência, né? Então, já foi mapeado, já foi olhado, que é o lugar onde eles sofrem mais violência é dentro de casa, tá? Não é na escola, não é na creche, não é dentro de casa. É dentro de casa, com pai e mãe, tios e tia, avó e avós. Até sabe aquela pessoa que saiu lá do nada e veio morar na sua casa para ficar um tempo para estudar, digamos assim, para se formar, arrumou um serviço e vai vir morar com você, um primo, conheci, sei lá, veio morar na sua casa e maltrata seu filho? Pois é, ele entra na Lei Maria Borel. Ai, eu lá ia falar Maria da Penha, porque eu li aqui. Ele entra na Lei Henri Borel. Então, a Lei Henri Borel, ela é bem tirada, muitas coisas tiradas da Lei Maria da Penha, tá? Com algumas coisas que foi acrescentada, mas a lei, se vocês quiserem olhar mais ou menos, é 24 de maio de 2023, ela passou a ter vigor dia 8 de julho. É isso aqui, ó, 8 de julho. É a lei 14.300
2.044/22, tá? Ela tá em parceria com a Lei Maria da Penha. Ou seja, gente, se uma mulher sofre dentro de casa, a criança também sofre. Se a mulher tem que ter um lugar para se resguardar, para estar longe, se ela tem o direito, a criança também tem, né? Então, se eu me separei, meu marido vai levar meu filho para casa, a residência dele final de semana é lá. A casa dele final de semana é lá. Então, ali ele vai sofrer violência doméstica, é ali que o crime está acontecendo. Se ele está comigo durante a semana e ele sofre essas violências que eu disse, é na minha casa. Vocês entenderam? Aonde for dado pela justiça, que é o local de residência da criança, é ali que sofre as maiores desigualdades, gente. Desigualdade. Então, é isso mesmo, gente. A omissão, a lesão, sofrimento físico e emocional e social. Tudo isso entra na lei Henri Borel, tá? E não esqueça que é uma violência doméstica e familiar. Essa lei, ela consiste nisso. Hoje em dia eu gaguejei demais, eu fiquei tentando colocar palavras aqui, que você sabe que certas coisas a gente já não pode ficar falando muito, mas eu acho que me fiz entender, né? Não precisa que chegue às vias de fato de acontecer algo extremamente cruel com uma criança para que a lei Henri Borel venha se cumprir. Porque senão não precisava da lei Henri Borel. A única coisa de diferença que vai fazer é que se essa pessoa fizer o que eu tô pensando e você tá pensando, ele não tem mais fiança. Ele vai ser preso imediatamente. E é um crime hediondo, onde a pessoa vai ficar presa até que se cumpra todas as regras estipuladas durante o tribunal. Olha aqui para vocês verem, ó. A lei Henri Borel veio alterar o Código Penal brasileiro ao considerar contra o menor de 14 anos um tipo de qualificação com pena de reclusão de 14 a 30 anos, majorada de 1/3 à metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou tem doença que implique, aumenta a sua vulnerabilidade. Entendeu? A lei Henri Borel será aplicada à violência doméstica e familiar contra os menores e não a qualquer violência que tenha por sujeito passivo a uma criança ou uma adolescente. Ou seja, o que eu falei, deu um tapa no meu filho na rua, lei Maria... Não, é o que aconteceu dentro da sua casa. Dentro da sua casa. A justiça está entrando dentro do seu lar para cuidar da criança que você não sabe cuidar. Para zelar da criança que você não sabe zelar. Para tirar da mão daqueles carrascos. Para salvar uma alma. Salvar uma vida. A justiça brasileira vai ter que entrar dentro dos lares. E se você sabe de alguma coisa, gente, denuncie. Denuncie. O 100, 191. Denuncie. Porque é muito triste a gente ver Vocês já viram um cachorrozinho pequeno? Vocês já viram aquela coisinha branca? Vocês já viram, gente? Quando eles vão, porque é assim determinado por Deus, dói muito, dói muito. Mas quando eles se vão por causa de um cão sarnento, uma cadela ordinária, não tem perdão. Não tem perdão. É, ó. Maria da Lenha. Ou João da Lenha também.
seja homem ou mulher, que fizer isso com a criança. Ah, e tem mais um detalhe, tá? Não tem isso que é menino de um jeito, menina é do jeito. A lei vai ser cumprida para qualquer um dos dois sexos, seja masculino ou feminino, vai ser cumprida da mesma forma. Tudo bem, gente? Saúde e paz para vocês, um beijo no coração. Se ficou até agora, dê um like, curta, comenta. E isso é um caso muito sério para ser discutido, tá? Muito sério para ser discutido mesmo. E a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso, sabe por quê? Vergonha é quem faz, quem comete tais crimes contra as crianças, tá? Se a criança vive num lugar insalubre e o adulto não tem coragem de ser um adulto e acha que ele é tão criança quanto a criança, então ele que vai morar atrás das grades e deixa que alguém cuide daquela criança. Até mais, fica com Deus. Saúde e paz para vocês.